Eu gostei muito desse filme. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre Vida, que acabou de estrear nos cinemas. O filme é muito interessante, ele tem uma carinha aí de clone de Alien, mas acaba tomando algumas decisões que são bem diferentes. O elenco tá bem enxuto, a gente tem basicamente 6 atores aí: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Hiroyuki Sanada, Rebecca Ferguson, Ariane Bakari e a Olga Dirovitnaya. É um elenco bem diverso. Bom, e antes da gente começar a falar sobre esse filme, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nada que vem por aí. Se no final desse vídeo você curtir, dá o seu like para eu saber e compartilha com seus amigos que estão afim de ver esse filme ou que são fãs de ficção científica, beleza? Vamos para análise? Para quem não sabe, os meus vídeos de crítica aqui do canal, eles geralmente têm spoilers e esse vídeo não vai ser diferente, tá? Então se você é sensível a spoiler, prepare esse coraçãozinho que vem bastante coisa por aí. A primeira impressão que eu tive desse filme foi que era um clone barato de Alien. É um clone de Alien em partes, mas nada de clone barato não, viu? Ele é muito bem acabadinho. Os personagens são diferentes, os rumos que a história toma também são diferentes e é bem interessante. O que tem de muito parecido é o clima, né, que é bastante claustrofóbico, e é uma equipe, né, só que em vez de 7 pessoas, são 6 pessoas dentro de uma nave, no espaço, e um monstro que vai acabar com todo mundo, né. Essa premissa é muito próxima. A trilha sonora lembra muito a trilha de Prometheus, uma coisa grandiosa, orquestra, sabe? E apesar de estar no pôster, o Ryan Reynolds não é um dos protagonistas. Acho que foi mais pra chamar a audiência mesmo, em função do sucesso enorme que ele fez com Deadpool. Ele, inclusive, é o primeiro cara que morre no filme. E uma coisa que eu achei muito interessante desse filme é que ele se resolve muito rápido. As mortes são bastante próximas e ele não enrola muito não. Ele não vai apresentando os personagens primeiro. A história vai rolando e os personagens vão sendo introduzidos. Isso é muito bacana. Não perde tempo e não fica atropelado. Você consegue conhecer os caras. Não dá pra ficar entediado nesse filme. Tem coisa acontecendo o tempo todo. Outro ponto alto é que aqui as mulheres, elas são bastante instruídas, elas são fortes, sabe? Não são como foi no Velozes e Furiosos, né, mais objetificadas. Aqui elas são muito legais. E o elenco tá bem diverso, né? A gente tem americanos, ingleses, russos, tem negro, japonês, tem pra todo gosto. Isso tem muito cara de estratégia de filme que quer fazer sucesso fora dos Estados Unidos. A câmera desse filme, ela parece um personagem, ela é bem fluida, ela acompanha eles muito de perto, vira de ponta cabeça em alguns momentos. É bem legal, dá uma enjoadinha aí. Eu, pelo menos, fiquei um pouco enjoado em alguns momentos, mas ela é bem interessante, esse ponto de vista é muito bacana. Esse filme tem muitos pontos de melhoria, mas ele acabou me acertando assim em cheio, porque ele traz muitos elementos que eu gosto. Eu gosto dessa coisa de claustrofobia, eu gosto dessa coisa de um inimigo mortal, que não tem dó mesmo e chega matando geral, e dessa coisa de não conseguir escapar. No caso do ambiente espacial, não tem muito pra onde correr, né? O monstro desse filme, ele é muito interessante, ele não se parece nada com o Alien que a gente conhece. Ele começa meio que uma ameba, né? Uma célulazinha, e aí à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai tomando outras formas. A segunda forma dele parece meio que uma estrela do mar, mas com uma textura de tipo água-viva, sabe? Ele é meio transparente e muito molinho, assim, sabe? Eles até definem a composição dele, que é músculo, cérebro e olhos. E aí conforme ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais parecido com polvo, uma lula, sabe? Lembra muito, muito vagamente aquele alien do Prometheus, sabe? Que agarra o engenheiro no final, mas bem pouquinho, porque ele não fica tão grande. E ele ganha uma carinha também no final, isso é interessante. Computação gráfica é ok, tá? Tem alguns momentos que a gente consegue ver que tá bem fake, mas no geral isso, pra mim, pelo menos, não pegou muito, porque tinha várias outras coisas me chamando a atenção no filme. Sobre o filme mesmo. Eles estão numa nave com algumas amostras que eles pegaram em Marte, e eles começam a fazer alguns testes nessas amostras. E uma delas, eles descobrem aí uma forma de vida. Então eles começam a fazer vários estímulos para que essa forma reaja, e ela reage. Aí eles ficam empolgados com a coisa, finalmente a gente achou vida em Marte, tal, e ficam felizes com essa conquista. Só que a coisa vai crescendo e vai tomando forma. Tem umas interações lá do cientista, que parece que a coisa vai ser amistosa, até a página 2. Porque depois que rola um incidente, esse monstrinho, né, que ainda não tem uma forma definida, ele hiberna. E aí os caras ficam meio preocupados, vamos acordar, vamos acordar. E o cientista pega um negocinho de dar choque, né, e dá uma descarga bem suave nele. Só que isso acaba deixando o bicho bem irritado. E aí o bicho, nessa forma, que é meio estrela do mar, uma coisa bem tranquilinha, assim, bem
fininha, tipo, sei lá o que parece, uma folha assim, ele parece. Agarra na mão do cara e quebra a mão dele. A cena de quebrar, que verte o dedo todinho assim, é muito boa, muito legal mesmo. Aí esse cara acaba entrando em choque e o Ryan Reynolds entra na sala pra poder salvá-lo. O cara tá com a mão pendurada, assim, toda quebrada, e o Ryan Reynolds entra e o bicho foge. Eles trabalham nesse filme com gravidade zero, tá? Então os caras estão sempre meio que flutuando o filme inteiro e dá uma sensação um pouco de mar. Acho que talvez por isso da escolha do personagem ser mais fluido ali, uma coisa assim, sabe? Bom, o Ryan Reynolds entrando na sala, ele tira o cientista e fica lá. Ele pega um incinerador pra começar a tentar matar o bicho, né, atirando fogo nele, e ele não consegue, o bicho é muito rápido. Então ele se esconde nos lugares e você vai ficando lá. E todo mundo do lado de fora meio que acompanhando a situação. E aí o Ryan Reynolds acaba morrendo aí, o bicho entra nele, né, pela boca. Facehugger? Talvez, mas não, porque ele entra inteiro na boca do Ryan Reynolds e aí destrói todo por dentro, ele começa a babar um sangue bem fake, inclusive. E ele morre. E aí o incinerador, né, o lança-chamas que ele tá usando, tá lá, né, flutuando, né, nessa gravidade, e ele encosta no sistema de incêndio. E aí começa a ativar, e aí solta um ar lá, não é água, né, e o bicho fica tentando sair. Só que aí com a pane que deu, eles não conseguem fechar todos de uma vez. Eles vão fechando um por um pra que esse bicho não escape, porque ele é muito fininho, tal, ele é bem flexível, ele não tem osso, né? E ele consegue escapar em um, e aí ferrou tudo, né? Porque agora esse cara pode estar em qualquer lugar. Isso inclusive lembra muito o Alien 2, né? Porque eles também andam pelos dutos de ar. Alien provavelmente foi uma grande inspiração aí, viu? Ele até me lembra também em alguns momentos o Gravidade. Vocês já viram? Bom, e aí no decorrer do filme vai morrendo um a um, né? Até sobrar 2 personagens. As mortes são bem legais, viu? E uma coisa interessante sobre esse monstro é que cada vez que ele aparece de uma forma diferente. Ele vai crescendo e crescendo. Então assim, a expectativa desses encontros é sempre muito boa. E dá pra dar uns sustos bem interessantes, viu? Bom, e aí como eu falei, os caras vão morrendo um por um, e esse bicho é muito inteligente e é muito forte, isso é bem legal. Mas, em compensação, os humanos são bem devagar, assim, eles tomam algumas decisões bem equivocadas, o roteiro não é muito bem construído, mas é um filme que é bom. Eu não sei, eu saí com uma sensação muito positiva desse filme, sabe? Que nem um cara que comentou, inclusive essa semana, o meu vídeo do Fragmentado, dizendo que adorou a crítica e tal, e que saiu de lá querendo comprar em DVD. Eu saí com essa sensação hoje desse filme. Ele não é um grande filme, tá? Ele não é um filme tipo, puta que pariu, mas é um filme muito divertido e muito interessante. Eu adorei o final, assim, em especial, mas a gente já chega lá. E aí quando sobram só 2 personagens, o Jake Gyllenhaal e a Rebecca Ferguson, eles são meio condenados, assim, tipo, vai morrer mesmo, o bagulho vai cair, eles decidem meio que aceitar o destino. E aí eles estão lendo lá um livrinho, né, só pra meio que passar o tempo enquanto a gente não morre, não é mesmo? E aí o Jake Gyllenhaal tem uma ideia. Ele bola um plano pra atrair o bicho, né, o monstro, que chama Calvin, por causa de um concurso que umas crianças fizeram na Terra, que rola uma transmissão da nave direto pra Terra, falando sobre alienígena e tal, pra mostrar, né, essa relação aí com a Terra. E aí o plano é o seguinte, tem 2 cápsulas, né, para que eles possam escapar. Elas estão presas numa nave, a nave já está toda cagada, sem combustível e tal. E aí eles têm umas barrinhas de oxigênio, né? E ele pega algumas e decide o seguinte: ele vai atrair o Calvin por uma das cápsulas e a Rebecca, que eu não me lembro o nome dos personagens, assim, que passou muito... As relações não ficam muito, oi fulano, né? Mas, tipo, vem, vai, fulano, capitão, não sei o quê. Então os nomes pra mim, eu sou muito ruim, inclusive, também. E aí ele vai, né, atrair o Calvin pra um lado e ela vai pro outro e ela escapa e ele vai até onde der e tal, até o bicho matar ele. E aí ele vai atraindo, né, o bicho, então ele vai soltando os bastões de oxigênio e o bicho vem e agarra, porque ele tem uma estrutura mais ou menos parecida com a nossa, assim, ele precisa de oxigênio para respirar, ele precisa comer e tal. Isso aí é meio parecido. E a nave tá ficando já sem oxigênio, em função, né, que eles já estão no fim de tudo mesmo, já tá tudo destruído. E aí eles se separam, ela não concorda muito, mas acaba topando, e ela entra na cápsula que vai ser injetada tal para ela se salvar, e ele entra também, ele atrai o bicho, né, o Calvin pra lá, fecha a porta, e aí o bicho agarra ele, e ele vai meio que tentando jogar pro espaço profundo, e ela, no outro, né, na outra cápsula,
vai tentando ir pra Terra. E aí tem uma colisão entre essas duas cápsulas e uma vai pra cima, pro espaço, e a outra vai pra baixo, e a gente não sabe meio qual é qual. Assim, se você acompanhou e se você torce por finais ruins, né? Final ruim eu quero dizer não happy endings, tá? Não final chato. Se você torce por um final trágico, você vai torcer para que ela vá para cima e que ele vá para baixo. O que a gente quer mais é ver esse alien chegando na Terra e cagando tudo, né? A gente vê dentro da cápsula dela, né, do pedaço dela, ela perdendo o controle e ela grava um diário explicando: gente, ó, tem um bicho que a gente conseguiu catar lá em Marte e ele já se desenvolveu muito e mata ele porque a gente não conseguiu descobrir o que fazer e tal, e ele é muito perigoso, ele pode acabar com a humanidade. E aí a cápsula dá pane e tal, e ela segue. Ele tá lá dentro, o bicho se enrola todo nele, né, o Calvin se enrola todo nele, e aí abre o capacete dele de astronauta assim, e aí vem uma carinha e abre. E aí não aparece mais nada, só cápsulas, né? E aí uma das cápsulas, ela cai na Terra, e vem o paraquedas e tal, ela cai boiando, e aí uns caras estão lá pescando num rio. Isso me lembrou um pouquinho Gravidade, né? Que cai, entra na órbita da Terra e tal, só até aí, tá? O resto é diferente. É mar também, né? Acho que essas são as semelhanças. Os caras vão lá, chegam perto dessa cápsula, né? E olham, quando eles olham, quem tá lá dentro? Jake Gyllenhaal, todo preso em alguma coisa. Provavelmente aquilo, né? Aquele monstro, o Calvin era uma fêmea, uma rainha, eu não sei, acho que tem alguma coisa ali que vai usar ele de hospedeiro, enfim, não fica claro, mas a gente vê só o rosto dele. Lembra muito o Alien, né? Como ele fazia quando ele ia colocar os facehuggers nas pessoas. Eles prendiam eles, né? Deixavam só o rosto na frente dos olhos, mas nesse caso não aparece mais nada além disso, tá? Só uma frestinha, e os caras vão lá e abrem essa escotilha. E aí a gente vê a outra cápsula da Rebecca Ferguson lá, meu Deus, e o negócio vai rodado lá e vai rodando e cai no espaço. Fim. Quando eu vi essa cena eu fiquei, puta que pariu. Que maravilha, assim. Porque eu adoro finais trágicos, né? Eu acho que nem sempre as coisas acabam bem. E numa situação dessa, acabar mal ia ser interessante mesmo, né? Porque assim, e aí vai fazer o quê? Vai matar o alien e vai dormir numa câmara hiperbárica e tal, e acordar alguns anos depois? Isso a gente já viu, é Alien, né? E esse final, assim, tem gente que pode achar que é um final aberto. Pra mim é um final fechado, tá? E por que eu digo isso? Porque é o seguinte, os protagonistas morreram, né? Todo mundo morreu. E aí, se for ter uma sequência, não vai ser o mesmo filme, né? Vai virar um outro filme, o filme Kaiju, né? De repente aí um Godzilla, um monstro pra crescer, né? Porque ele tá no mar, aí ele entra na água, come os peixes e vai crescendo e tal. E aí não é a mesma coisa, não sei, eu acho que talvez perca um pouco da graça. E a história que tinha pra ser contada, né, sobre esse alienígena de Marte já foi contada, assim. Pra mim, encerraria aí, eu espero realmente que encerre aí, porque assim, Vida 2, não sei, né? Mas vamos ver como é que vai ser a bilheteria. A sala estava cheia, mas foi uma estreia numa sala pequena. Então eu não sei como é que vai ser a bilheteria, não acompanhei fora, nem sei se estreou nos Estados Unidos ainda. Mas eu acho que é um bom filme para ver. E a estratégia de lançar ele antes do Alien foi muito esperta. Porque assim, quem assistiu Alien não vai querer assistir esse filme provavelmente por preconceito, mas mesmo assim eu indico muito. Eu não sei se eu gostei muito desse filme porque eu tava me sentindo órfão de Alien e eu assisti todos recentemente para me preparar pro Covenant, mas eu tava muito assim sentindo falta de um filme nessa pegada, e esse Life, né, o Vida, veio assim na hora certa, caiu como uma luva pra mim. Inclusive tá na minha lista aí de compra assim que sair isso em DVD. Bom, e sobre Vida, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Vale muito a pena assistir. Ele não é muito inteligente, mas ele é inteligente o suficiente pra entreter a gente. Isso pra mim já é suficiente. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Você já viu esse filme? Você tá afim de ver? Deixa aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre ele. O que você acha? E se você for ao cinema depois de ver esse vídeo, volta aqui e me conta como foi a sua experiência, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like pra eu saber que você curtiu. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e não perde nenhuma novidade que vem por aí, belezinha? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até já!